Fala pessoal, tudo bem? Estou trazendo aqui o caso, que é o nosso primeiro caso aqui do YouTube, que é para a gente discutir sobre revascularização ou tampão com MTA. Esse caso, ele teve início a discussão no nosso grupo de WhatsApp, então se você não faz parte ainda, dá uma conferida aqui no link que está na descrição. Bom, vamos ao caso. Essa paciente, ela compareceu ao consultório odontológico com um quadro de abscesso agudo, ou seja, com muita dor. Por isso eu fiz o acesso logo desse dente, é o que essa imagem está mostrando, é que teve secreção, drenagem de forma espontânea. Mas o que a gente quer discutir não é nem essa imagem em si, mas essa imagem radiográfica que a gente tem ao lado, que demonstra que é uma raiz extremamente fina, extremamente espessa, as paredes muito finas. Além disso, a gente tem também uma raiz pequena com relação ao comprimento. E, basicamente, o que a gente tem com relação à literatura atual para tomada de decisão para dentes com ápice incompleto é exatamente sobre a questão do quanto a raiz conseguiu se desenvolver antes da necrose acontecer. Para esse caso especificamente, dá para perceber que é um dente, como eu já falei, que não tem nem comprimento e nem espessura. Por isso, para esse caso específico, eu acabei optando por fazer a revascularização, porque a revascularização ela vai tanto, certo, me ajudar na descontaminação, me ajudar a corrigir essa lesão, ou seja, permitir a formação óssea naquela região, mas além disso ela também pode permitir com que a raiz volte a se desenvolver. Por que pode? Porque não é todo o caso que a gente consegue que a raiz volte a se desenvolver tanto em comprimento quanto em espessura, mas é o tratamento que possibilita isso acontecer. Quando eu faço a opção por fazer um tampão com MTA, eu já não dou a possibilidade para que esse paciente tenha a formação com formação de comprimento de raiz ou de espessura de raiz. O que vai acontecer é que eu vou simplesmente induzir o fechamento daquele ápice no comprimento que já está. Portanto, didaticamente, pela literatura, os dois tratamentos estão corretos. Eu preferi optar por dar uma chance e tentar fazer a revascularização no intuito de fazer com que essa raiz voltasse a crescer. E aí, essa aqui é uma imagem depois de eu controlar aquela secreção que estava saindo, e a gente percebe que é um dente realmente com muita contaminação, então foi feito o protocolo de descontaminação. Essa paciente ela foi medicada, o dente ele foi preenchido com o hidróxido de cálcio, com PMCC. Eu utilizo bastante o da fórmula em ação, que já vem pronto para uso, inclusive. Após 2 semanas, a paciente retornou com nenhuma sintomatologia, já estava super bem, por isso a gente deu início ao protocolo de revascularização, e aqui uma imagem clínica demonstrando o dente já com o sangramento, que é o que a gente usa no nosso protocolo de revascularização. Feito isso, foi colocado MTA na embocadura do canal, por cima do coágulo de sangue, e selado o dente. Após 10 meses, por enquanto é a única tomografia que a gente tem, eu não consegui ainda, essa é uma paciente que não mora em Belém, por isso eu não consegui ainda o retorno dela, mas a gente tem um acompanhamento de 10 meses dessa paciente, em que a gente percebe, primeiro de tudo, que é o principal em todo o tratamento endodôntico, regressão da lesão e ausência de sintomas. Independente de revascularização, tampão com MTA, abscificação por troca de medicação com hidróxido de cálcio, o que a gente sempre quer, obviamente, é que o paciente não tenha nenhuma sintomatologia e também que a gente perceba radiograficamente, tomograficamente, que não existe mais lesão, ou que essa lesão pelo menos esteja regredindo, que é o caso aqui. A gente ainda consegue perceber aqui nesse corte que a lesão ainda está lá, mas ela já está muito menor comparativamente a 10 meses antes do tratamento. E outra coisa que a gente percebe é com relação à formação da raiz, né? Que eu falei para vocês que a gente possibilita isso acontecer. E se vocês forem ver nesse caso, eu nem consegui ganhar muita espessura e nem consegui ganhar muito comprimento. Mas, como eu consegui já o controle da infecção e a resposta do controle da infecção vem com a formação de osso naquela região, eu já considero isso aqui um sucesso. Mas mostrando para vocês que, apesar de eu ter optado por um tratamento que possibilita que essa raiz volte a formar, eu não consegui que essa raiz continuasse formando. O que eu percebo nas imagens tomográficas, na verdade, é que o ápice está se formando, a raiz está fechando aqui em cima. Principalmente já nos próximos cortes a gente vai conseguindo observar que realmente o ápice está fechando. Mas, comparativamente, eu não tive
crescimento, vamos dizer assim, com relação ao que estava. Tá certo? Então, só reforçando aqui, a gente pode, para um caso de um dente necrosado com ápice incompleto, optar tanto pela revascularização quanto pelo tampão com MTA. Os dois vão estar corretos, são alternativas que são válidas, mas vocês sempre têm que levar em consideração essa questão do desenvolvimento da raiz. E claro, também com relação ao domínio da técnica, se vocês têm segurança para aplicar, e é algo que a gente pode discutir mais lá na frente. Beleza? Então, se tiverem dúvidas, deixem aqui nos comentários. E se vocês, mais uma vez, reforço, quiserem fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, onde a gente discute sobre endodontia e prótese semanalmente, é só clicar no link que está aqui na descrição. Um grande abraço, tchau, tchau!